Seja bem-vindo ao HistóriaTube. Eu sou Wanda Rocha, professora de História, e hoje vou falar sobre a vida e o legado de Hipátia de Alexandria. É logo após a vinheta. Vem comigo e deixa seu like. Hipátia de Alexandria, filósofa, matemática e astrônoma grega que viveu em Alexandria, no Egito, durante o período final do Império Romano, entre os séculos IV e V depois de Cristo. Ela é considerada uma das figuras mais notáveis da Antiguidade Tardia, destacando-se como uma das primeiras mulheres na história a se firmar nas áreas de filosofia, matemática e astronomia. Nascida em 370 ou 355 d.C., a data é incerta, em uma família de prestígio em Alexandria, que havia séculos era o centro cultural do mundo ocidental. Não se sabe quem era sua mãe. Hipátia foi educada pelo pai, Theon, que lhe transmitiu conhecimentos em matemática, astronomia e filosofia. Seria parceira do pai em vários estudos e talvez, especulam os historiadores, autora de alguns dos trabalhos atribuídos a ele. Ela também estudou na famosa Biblioteca de Alexandria, um dos maiores centros de conhecimento do mundo antigo. Na adolescência, Hipátia foi a Atenas para concluir sua formação na Academia Neoplatônica, onde ganhou certa notoriedade. De volta, aos 30 anos, já era diretora da Academia de Alexandria. Ela seguiu os passos do pai e até mesmo o superou no aprofundamento de seus estudos. Hipátia tornou-se professora e filósofa, atraindo estudantes de várias partes do mundo antigo. Ela lecionava filosofia neoplatônica, uma corrente filosófica que buscava unir o pensamento de Platão com elementos místicos e religiosos. Entre sábios e pesquisadores de seu tempo, a voz de Hipátia sobressaía. Para entendermos como Hipátia se tornou uma intelectual de seu tempo, é preciso compreender Alexandria. Desde o século IV a.C., a cidade havia se tornado um grande centro de estudos. Lá estava a famosa Biblioteca de Alexandria, a primeira instituição de ensino superior. Alexandria era um importante centro cultural e intelectual, mas também um local de intensos conflitos religiosos e políticos. O cristianismo estava em ascensão e a tolerância religiosa que antes caracterizava a cidade estava em declínio. Na virada entre os séculos IV e V, a ascensão do cristianismo ganhava contornos de violência e intolerância. Hipátia, que era pagã e defendia a filosofia clássica, tornou-se alvo de ataques por parte de grupos cristãos radicais, que viam suas ideias como uma ameaça à fé cristã. Também fundamental é o fato de Hipátia não agir de forma subalterna, algo que incomodou seus opositores político-religiosos. Afinal, a mulher, dentro das concepções judaico-cristãs, não é facultado o espaço público, muito menos o direito à fala nesse espaço. Hipátia também logo ganhou fama como pensadora da escola neoplatônica de Alexandria. Muitos de seus alunos eram cristãos, como Sinésio de Cirene, futuro bispo de Ptolemaida. Religião não era um empecilho entre seus alunos e a professora. Mas não era assim que o bispo de Alexandria, Cirilo, encarava a filósofa. Sobrinho de Teófilo, arcebispo que comandou a destruição da Biblioteca de Alexandria, Cirilo sucedeu o tio após a morte em 412 d.C. Logo que assumiu o cargo, começou uma disputa entre Cirilo e Orestes, prefeito cristão de Alexandria, pelo controle da cidade. Orestes havia se convertido adulto, mas mesmo assim não estava disposto a fazer concessões à igreja.
O auge das disputas pelo controle de Alexandria se deu em 413, após o assassinato de um grupo de cristãos por extremistas judeus, o que serviria de pretexto para Cirilo expulsar todos os judeus de Alexandria. Isso teria deixado Orestes furioso, a ponto de ele encaminhar seus protestos ao imperador em Constantinopla. Todas as tentativas de conciliação entre o líder religioso Cirilo e o líder político Orestes foram em vão. Convencido de que boa parte da força do prefeito estava na amiga Hipátia, Cirilo fez com que seus seguidores espalhassem boatos de que a filósofa era uma bruxa no comando de magia negra para dominar Orestes. Como fake news hoje em dia, infelizmente, a influência de Cirilo foi suficiente para que a mentira se espalhasse entre os monges parabolanos que funcionavam como assistentes de bispos locais e às vezes eram usados por eles como guarda-costas e em violentos confrontos com seus oponentes. Hipátia foi brutalmente assassinada por uma multidão de cristãos fanáticos instigados pelo bispo Cirilo de Alexandria. Ela foi arrastada pelas ruas, torturada e morta, possivelmente queimada viva. Sua morte marcou o fim da era de tolerância intelectual em Alexandria. Nada se sabe sobre Orestes após a morte de Hipátia. É provável que ele tenha fugido, deixando a cidade sob o poder de Cirilo, que fechou templos e proibiu a prática de qualquer religião ou seita além do cristianismo. Ele esteve à frente da igreja local por mais de 20 anos e foi canonizado, pasmem, como São Cirilo de Alexandria. A partir de dados oferecidos pelos autores antigos, percebe-se que o fato de ser mulher em Alexandria naqueles tempos foi determinante para atrair o ódio de certos cristãos. Como hoje ainda, muitas mulheres sofrem ataques ferozes. Hipátia deixou um legado de muitas contribuições científicas e filosóficas. Na matemática, ela escreveu comentários sobre obras importantes como os elementos de Euclides e a aritmética de Diofanto. Ela também trabalhou com geometria e álgebra. Na astronomia, os ensinamentos da filósofa incluíam como projetar um astrolábio, um instrumento que seria crucial na era das grandes navegações. Na filosofia, como filósofa neoplatônica, Hipátia defendia a razão e a busca pelo conhecimento em um período em que o cristianismo começava a dominar o Império Romano. Hipátia é lembrada como um símbolo da luta pela liberdade de pensamento e pela igualdade de gênero na ciência e na filosofia. Sua vida e obra inspiraram gerações de estudiosos e feministas. Hipátia de Alexandria foi uma mulher cujo brilho intelectual e coragem desafiaram as convenções de uma sociedade dominada por homens e marcada por conflitos religiosos. Sua morte trágica simboliza o fim de uma era de liberdade intelectual, mas seu legado continua a inspirar a busca pelo conhecimento e a defesa da razão e da igualdade. Sua vida foi retratada em livros, filmes e obras de arte, como o filme Ágora, de 2009, que narra sua trajetória e o contexto histórico de Alexandria. Hipátia foi uma das últimas grandes representantes da filosofia clássica antes da Idade Média, período em que o pensamento científico e filosófico foi suprimido pela religião. Incrível, né? Se você quiser saber mais sobre Hipátia, sugiro que assista ao filme Ágora, de 2009, que narra a trajetória de Hipátia e o contexto histórico de Alexandria. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal. Curta, comente e compartilhe. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até lá!